Olá, eu sou o Rodrigo Fialho Borges, advogado do PG Law, e este é o PG Talks. Hoje continuamos nossa série sobre trajetórias profissionais, na qual convidamos advogadas e advogados do PG Law para conversar com a gente sobre os seus caminhos em suas carreiras e a consolidação até aqui, onde eles estão no PG Law. O convidado de hoje é o Carlos Portugal Gouveia, que é o sócio fundador do PG Law e é também professor na Universidade de São Paulo. Oi, Carlos, seja bem-vindo ao PG Talks, nessa vez como entrevistado e não como entrevistador ou apresentador aqui do PG Talks. Queria te agradecer por poder compartilhar a sua carreira aqui com a gente, com os nossos ouvintes, e agradecer principalmente por ter encontrado um tempinho aí, que eu sei que está escasso, porque você está em Harvard dando aulas e participando de palestras o tempo todo. Então, obrigado mesmo, Carlos, por ter achado esse tempo para a gente. Obrigado, Rodrigo. É um prazer. Prazer justamente estar de volta, né, ao PG Talks e matar um pouquinho a saudade de você e de todo mundo aí no Brasil. Obrigado, Carlos. Vou aproveitar seu tempo ao máximo aqui. Como a gente te explicou, né, essa parte do PG Talks, essa série do PG Talks, é para falar sobre as trajetórias profissionais de advogadas e advogados que a gente admira aqui no PG Law. E um deles, obviamente, é você, que é o sócio fundador do escritório. E eu queria te perguntar, inicialmente, a mesma coisa que eu perguntei para todas as pessoas, que é se você sempre quis ser advogado e, se não, como que foi essa decisão inicial aí para se tornar advogado, fazer o curso de direito? Essa é uma pergunta que eu ainda me faço todos os dias, né? Se eu sou advogado porque realmente eu escolhi ou porque fui escolhido para ser advogado, porque era uma coisa muito engraçada quando eu era pequeno. Eu lembro assim, desde que eu comecei a ir na escola, acho que eu comecei na escola com em torno de 7 anos, as pessoas me perguntavam: o que você quer ser no futuro? As pessoas falavam: eu quero ser jogador de futebol, quero ser astronauta, quero ser bombeiro. E eu falava: eu quero ser advogado. Mas, obviamente, você estava ligado ao fato de que, bem, meu avô era advogado, meu pai é advogado, meu tio é advogado, a minha família inteira, todo mundo é advogado. Eu achava que era uma herança natural, assim, né? Que era uma coisa que ia acontecer naturalmente. E quando eu entrei na faculdade, boa parte dos meus pensamentos eram esses, né? Será que realmente eu tenho talento para ser advogado? Eu quero ser advogado? Ou é uma coisa que eu estou fazendo porque faz parte da minha família, né? Dessa tradição, por assim dizer, né? Então foi algo que eu fui descobrindo ao longo do tempo. Acho que pode ser diferente para outras pessoas que não são de famílias de advogados, mas para mim foi uma coisa meio quase psicológica, assim, né? De entender em que momento aquilo foi uma opção minha ou não foi. E uma das formas que eu encontrei para ter certeza foi fazer muitas coisas, ter várias experiências antes de ter a certeza que era uma escolha minha, né? Que eu não estava fazendo isso porque talvez seria o caminho mais fácil ou mais natural, mas porque sim, era uma coisa que eu amava. Mas aí, quando chegou esse momento da decisão, Carlos, de fazer o vestibular mesmo, você ainda tinha outras possibilidades em mente ou você só prestou vestibular para direito mesmo? E aí eu também queria saber como que foi essa sua preparação para o vestibular, se você fez algum cursinho, como que foi? Quando eu fui fazer o vestibular, eu morava em Brasília, e aí eu me candidatei tanto para fazer a UNB quanto para fazer a USP e algumas outras faculdades. Mas eu ainda tinha essa ideia de que eu vou fazer direito primeiro, porque é um curso que te abre inúmeras possibilidades, né? Você tem uma formação que a gente chamaria humanística muito ampla, e que te dá a possibilidade, na verdade, de ter muitas outras profissões além daquelas ligadas diretamente ao direito. E na época de fazer o vestibular, eu não tinha certeza se eu, no futuro, gostaria de ser diplomata, se eu gostaria de ser efetivamente advogado, ou seguir outras carreiras públicas, ou se eventualmente eu gostaria de ser jornalista, político. Tudo isso estava no meu horizonte ali na época que eu estava prestando o vestibular. Mas com esse tipo de horizonte, sempre o direito me pareceu a escolha mais óbvia. Eu queria, eventualmente, num segundo momento, fazer administração de empresas. Então, eu tinha esse plano de, no meio do ano, talvez fazer um outro
vestibular. Só que, na minha época, como os vestibulares eram todos meio casados, eram todos na mesma época, você tinha que meio que escolher um pouco os vestibulares e, ao final do terceiro ano, eu escolhi o focar nas carreiras jurídicas, né? E aí eu não fiz cursinho, mas me preparei para o vestibular. Eu lembro que era um período que estava tendo vários problemas na minha família, assim. Eu lembro que eu meio que entrei numa bolha e ficava só lendo os livros do vestibular e estudando para o vestibular, como uma coisa que eu usei várias vezes na vida, né? Que é usar o trabalho como o pilar, assim, para resolver os problemas familiares e tudo mais. Sempre usar o estudo e o trabalho como se fosse o esteio, né, da minha vida. Uhum. E naquele momento funcionou muito bem. E na hora que eu passei no vestibular, realmente na USP, que era o que eu mais queria, foi uma alegria enorme, assim, né? Porque era quase como se eu visse todas aquelas portas realmente do futuro se abrindo para mim, né? Mas aí você então passou na USP, fez a matrícula na USP e ainda tinha esse leque de possibilidades, né? De ser diplomata, de ser jornalista, de ser advogado, enfim. Mas imagino que talvez a definição mesmo da carreira que você acabou seguindo deve ter passado por algumas experiências de estágio que você teve Sim, ao longo da faculdade. Aí eu queria que você contasse para a gente é. também um pouquinho sobre esse começo da faculdade. Você começou a faculdade, aí quais áreas você gostou e como que você se decidiu pelo seu primeiro estágio, por exemplo, e onde que foi? O meu primeiro estágio, na verdade, foi uma opção tanto pragmática, assim, né? Eu fui buscar o estágio que tinha melhor remuneração na época e eram, no geral, em bancos. Então, eu entrei num programa de trainee num banco que não existe mais, que é o Banco Mercantil de São Paulo, que depois foi adquirido pelo Bradesco e virou uma das divisões ali do Bradesco. Mas um dos meus objetivos era justamente conseguir me sustentar ali, né, com o salário do estágio. Era um momento que uma parte da minha família estava com um pouco mais de dificuldade financeira, então eu precisava realmente me virar. Só que eu também, vou dizer que trabalhar no mercado financeiro também estava no meu horizonte, assim, estava no meu leque, assim. Então, foi uma coisa que eu fiz conscientemente para realmente entender como funcionava o mercado financeiro e saber se aquilo que seria uma opção para mim no futuro, né? Mas conforme eu entrei na faculdade, foi realmente uma paixão à primeira vista, assim, a faculdade. Eu amei a faculdade. E uma coisa que eu nunca tive dúvida é que eu gostava de estudar o direito. Não tinha certeza que eu queria trabalhar com o direito no futuro, mas eu adorava a faculdade, adorava estudar, adorava o ambiente da faculdade, a atlética, o centro acadêmico. Então, eu meio que me joguei de cabeça e me envolvi em tudo, né? Então, foi um processo no qual gradualmente eu comecei a também me envolver com o centro acadêmico. O centro acadêmico me deu a oportunidade, naquele ano que eu tinha entrado na faculdade em 1997, de participar de algumas experiências incríveis, né? Uma delas foi participar como calouro ainda da organização da campanha Sou da Paz, né, que era a campanha dos estudantes pelo desarmamento, que foi um imenso sucesso, teve um impacto inacreditável. E aquilo, em alguma medida, mudou um pouquinho as minhas perspectivas, né? Porque até se eu já queria fazer muita coisa, não sabia exatamente para que lado ir, aquilo me abriu ainda outras possibilidades, que era trabalhar em algo que eu nem sabia que existia, que era o terceiro setor. E trabalhar com temas que eu também não tinha muita exposição, como direitos humanos. Então, ao final daquele primeiro ano, eu participei da eleição para o centro acadêmico, e aí a minha chapa foi eleita, e o projeto que eu tinha abraçado, por assim dizer, era criar uma clínica e um centro de pesquisa de direitos humanos dentro da faculdade. Uhum. E aí eu já tinha conseguido guardar um dinheiro, né, trabalhando no banco, com uma boa remuneração, e aí eu decidi que no meu segundo ano da faculdade eu ia ficar totalmente dedicado à faculdade. Eu ia participar do centro acadêmico e ia tentar ganhar uma bolsa de iniciação científica. Então, ali naquele momento foi a primeira suposta guinada radical na minha vida. Eu saí de um banco, e no banco que eu nem trabalhava com direito, na verdade, eu era trainee, né? Então era um
projeto eu trabalhava com as várias áreas do banco, na verdade. Aí eu fui para o centro acadêmico como diretor de ensino para, em tese, cuidar da criação desse centro de direitos humanos, que também foi uma experiência fantástica que eu tive ali durante a faculdade. Deu super certo ali naquele primeiro momento. Aí, num segundo momento, me levou a receber um convite para trabalhar no ILANUD, que era o órgão das Nações Unidas aqui em São Paulo, né, focado principalmente em questões de violência. Aí lá a gente organizou uma grande conferência de direitos humanos, que era o Colóquio Internacional de Direitos Humanos, e desse colóquio surgiu a ideia de criar uma ONG, uma grande ONG de direitos humanos no sul global. E aí surgiu a ideia de criar a Conectas Direitos Humanos. Então, quando eu cheguei no fim da faculdade, eu já tinha um emprego, tinha uma ONG que era a Conectas, e se me perguntasse minha profissão naquela época, eu seria dirigente de organizações do terceiro setor. Mas além disso, acredito que você tenha já ali se aprofundado na ideia de ter uma carreira acadêmica também, além da carreira no primeiro setor, ou não? Isso surgiu depois? Como que foi isso? Era uma coisa bastante ambígua, né? Porque, por exemplo, aí quando eu estava no segundo ano, eu comecei a fazer o meu projeto de iniciação científica. E aí é engraçado essas coisas, né? Quando nessa época eu estava começando no centro acadêmico e entrando no partido e pensando em tudo, eu sempre falava para todo mundo, eu gosto dessa área de ensino porque eu sou um bom aluno, mas no fim eu quero ser... Ali eu já tinha também meio que uma ideia, sabe? Eu quero ser advogado de comercial. A minha área vai ser comercial. Eu já tinha essa ideia, assim, eu vou continuar assim, se a pessoa me perguntasse assim de pronto, eu falava, vou ser advogado de comercial. As pessoas falam, mas tipo, como é que você sai? Você está cuidando desse centro de direitos humanos, você vai ser advogado de comercial? O que está acontecendo? Aí eu, de novo, também não consegui explicar, mas essa era a resposta que saía ali de bate-pronto, né? E aí eu fui fazer a minha iniciação com um dos professores que eu mais admirava e ainda admiro na faculdade, que é o professor Fábio Conder Comparato, que é talvez o principal autor aí de direito comercial, mas eu fui fazer com ele uma iniciação baseada num trabalho que ele tinha feito anteriormente sobre reforma do sistema eleitoral brasileiro. Então eu fui, digamos, atualizar um estudo que ele tinha feito naquela época, né, em 1998, que ele tinha feito cerca de 10 anos antes, ainda durante o processo constituinte. E aí eu fiz essa iniciação científica, tive a primeira oportunidade de estudar no exterior, né, que eu fui fazer um curso na Academia de Direito Internacional de Haia, também, porque aí eu também não tinha... Eu queria ser advogado de comercial, mas também não tinha totalmente tirado a ideia de ser diplomata ainda, então tinha muitas ideias rolando e estava começando a trabalhar com direitos humanos. E aí, então, foi crescendo em mim essa ideia de ser professor, porque também quando eu entrei na faculdade eu nem sabia, eu não tinha muita consciência de que existia essa profissão, né, que ser professor universitário. Não tinha ninguém na minha família que era professor universitário, então eu não tinha, era uma porta que se abriu só depois que eu entrei dentro da faculdade. Uhum. E foi algo que foi crescendo dentro de mim, não foi natural, assim, foi uma coisa que foi se tornando cada vez maior com o passar do tempo. Mas aí você então chegou ao final da faculdade, você estava ainda trabalhando no terceiro setor, em algumas ONGs, e chegou com uma pesquisa que imagino muito, uma experiência muito boa acadêmica, que foi ter sido orientado pelo professor que eu também admiro demais, que é o professor Fábio, Conder Comparato. E eu acho que nesse momento talvez você estava entre continuar trabalhando com o ONG e entre começar a consolidar uma carreira, aprofundar uma carreira acadêmica e entre talvez uma outra possibilidade que era advogar com direito empresarial, com comercial. Então, nesse momento da formatura ali, como é que estava a sua cabeça? Você tinha se definido mais ou menos? O que aconteceu? Naquela época,
em razão de tudo ter meio que dado certo, né, a Conectas ter conseguido um financiamento bastante significativo, o projeto ser muito interessante, eu estar fazendo um trabalho muito interessante, eu já tinha começado a viajar pelo mundo todo, tinha ido para a África, tinha ido para o Sudeste Asiático, trabalhado em países super diferentes, com experiências fantásticas. Naquele momento, eu tinha certeza que eu ia morrer trabalhando na Conectas, já tinha certeza absoluta. Falei, nossa, agora tem que fazer esse negócio dar certo e tudo mais. Aí eu continuei com algumas coisas que eu já tinha como projetos, né, meio quase fazendo as coisas quase como se fosse automático, assim, né? Falei, olha, eu tinha esse plano anteriormente, eu vou continuar seguindo o meu plano. Uma parte do meu plano profissional era estudar no exterior. Uhum. E aí, na época, eu lembro, eu estava no... Era, acho que, provavelmente março ali do ano posterior ao que eu tinha me formado, abriu seleção para as bolsas da comissão Fulbright. E aí eu me candidatei meio para ganhar experiência, porque, no geral, eles davam para pessoas um pouco mais velhas, né? Mas eu me candidatei para aprender como é que era, né? E aí eu tive essa experiência que eu lembro bem, assim, né? Quanto isso mudou minha vida, que justamente eu estava numa viagem no exterior com os meus, então, chefes na época, né? Um deles era o professor Oscar Vilhena Vieira, e aí eu recebi uma ligação dizendo que eu tinha ganho a bolsa. E aí eu falei, poxa, agora não tem mais como voltar para trás, né? Tem que seguir. Aí começou o processo de candidatura para as universidades para ir no ano seguinte, então estudar no exterior. E aí, digamos, aquele meu período que eu continuei na Conectas acabou virando um período de transição, um período quase de despedida, né? Que eu, na verdade, já sabia que eu ia para o exterior e sabia que seria mais um momento de abertura de muitas portas, né? Ao invés de fechar, de ter um monte de oportunidade para eu justamente poder pensar no que eu gostaria de fazer ainda no futuro, me conhecer melhor também, né? Essa era uma das razões também de eu querer ir para o exterior, que era também poder me conhecer melhor, longe né, da, de, da nossa cultura, né? E de tudo que faz com que, eventualmente, a gente acabe limitando um pouco as nossas próprias possibilidades, né? Uhum. E aí eu lembro que eu fui conversar sobre a saída ao exterior com o professor Comparato, que então era o meu orientador no mestrado, né? Eu já tinha entrado no mestrado com ele. Uhum. E aí a minha pesquisa no mestrado já era mais próxima do que eu faço hoje. A minha pesquisa no mestrado era sobre lobby, né? Eventualmente a regularização do lobby no Brasil, ainda dentro de uma perspectiva de anticorrupção, que não era uma coisa que acho que foi uma das razões até que fez com que eu ganhasse todas essas bolsas, que eu estava pesquisando coisas que as pessoas não estavam pesquisando na época, não era... Acho que hoje em dia muitos dos meus alunos ficam impressionados que eu sempre gosto dos temas da moda, os temas que estão pegando, os temas divertidos, mas na verdade o que eu sempre estava buscando era o tema que vai ser importante no futuro. Uhum. E naquela época eu dei um pouco de sorte, porque se for pensar era logo após o 11 de setembro, Uhum. e eram os momentos antes do tema de combate à corrupção se tornar importante, né? Então, aquele era o meu tema de mestrado, eu já fiz as propostas para as pesquisas das universidades estrangeiras focando nesses temas de pesquisa de anticorrupção, e era um tema que depois daquilo, enquanto eu estava aqui, explodiu, né? Porque virou a prioridade da Securities and Exchange Commission de investigar para combate ao terrorismo. Então eu realmente aproveitei aquele momento. E quando eu fui falar com o professor Fábio sobre isso, ele me falou uma coisa que eu falo para todos os meus alunos, né? Que ele falou: bem, você tem o compromisso com o seu país, né? Com melhorar as condições, né, sociais no Brasil, mas você só vai entender o Brasil quando você olhar ele de fora, né? Se você tentar olhar o Brasil sempre a partir da nossa própria cultura, você fica preso em uma série de pensamentos repetitivos. Então, quando você está longe, às vezes sozinho,
você acaba se conhecendo melhor e conhecendo melhor a cultura, né, na qual a gente foi eventualmente criado, né? E eu acho que isso tudo era absolutamente verdade, foi um dos melhores conselhos que eu recebi do professor Fábio na vida. E você teve muito sucesso, acabou indo para talvez a melhor ou uma das melhores faculdades de Direito do mundo, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Harvard. E essa experiência que o professor Fábio disse que você teria de ver o Brasil de uma forma diferente, de compreender o Brasil de uma forma melhor estando de fora, se verificou na sua experiência aí em Harvard? Como que foi estar em Harvard como estudante? Mais para frente eu te pergunto como é estar em Harvard como professor. Como estudante, no primeiro momento, teve um choque, né? O choque da língua, que eu não era fluente. Era uma época que não era tão comum que as pessoas entendessem a importância de ser fluente em inglês, né? O processo todo de globalização estava praticamente começando. E não existia essa certeza que a gente tem hoje que o inglês virou uma língua franca, né? Para questões acadêmicas, profissionais. Então, acho que a primeira dica que eu daria para um estudante de direito hoje em dia é busque de todas as formas, pelo menos ser fluente em inglês ao sair da faculdade, né? Absolutamente essencial. Em qualquer dessas profissões que eu mencionei, se você quiser ser diplomata, era meio óbvio já, mas se você quiser ser jornalista, se você quiser ser juiz, se você quiser ser qualquer coisa, hoje em dia você precisa ser capaz de utilizar essa língua que virou uma língua, né, do turismo e da academia e de tudo. Então, para mim foi muito difícil porque eu não era fluente em inglês. Quando eu cheguei aqui, então, os primeiros semestres foi muito difícil. E se adaptar a um método, a exposição também que a academia brasileira tinha, a academia internacional, era muito pequena. Ela ainda é pequena hoje em dia. A nossa academia é muito paroquial, muito menos integrada do que as academias, por exemplo, de outros países latino-americanos, como Chile, Colômbia, e até mesmo da Argentina. Mas na época era absurdo, né? Então, você não tinha, por exemplo, eu nunca tinha tido, não entendia o que era o método socrático, por exemplo, não tinha tido essa experiência da exigência de você chegar para a aula não somente tendo lido os textos, mas estando preparado também para debater os textos profundamente dentro de uma sala de aula. Então, naquele momento eu senti um desafio, uma dificuldade, e aí isso foi também se acumulando com algo que era o meu tema de pesquisa. Eu fui ficando apaixonado por ele, né, que é esse tema de corrupção, e essa coisa de olhar o Brasil de longe fez todo sentido, que aí eu comecei a focar cada vez mais em estudos correlacionando anticorrupção e desigualdade social. E aí o que virou aqui o meu LLM paper, né, que era a minha tese do mestrado aqui, acabou se focando nisso. E eu fui descobrindo um monte de dados, uma literatura completamente nova que eu nunca tinha tido exposição no Brasil anteriormente, uma multidisciplinariedade que era incomum no Brasil na época, né, o estudo de um campo que depois eu comecei a me dedicar, que é o direito de desenvolvimento. E eu fui achando tudo fantástico, fui ficando muito daquele desafio inicial, eu fui começando a me sentir mais em casa e vendo que o LLM não era suficiente, que eu queria ficar mais tempo e que eu queria fazer o doutorado. Uhum. E aí a dificuldade era que para fazer o doutorado você precisava passar no processo seletivo do doutorado, que na época, né, mais ou menos, eram 4 vagas para em torno de 40 candidatos, dentre os que já eram as pessoas do LLM. Então, em algum momento eu descobri assim que eu precisava ser um dos melhores alunos da turma. E foi aí que eu comecei a estudar o triplo do que eu estava acostumado, num ritmo que eu nunca tinha feito antes. E ao mesmo tempo eu fui vendo que a minha capacidade de aprendizado era muito maior do que a que eu imaginava anteriormente também. Então foi uma experiência ao mesmo tempo de um desafio no começo do processo e na segunda parte do processo de ganhar uma confiança
essa capacidade de estudar e de aprender, de pesquisar, que eu nunca tinha tido anteriormente. Mas aí você teve sucesso, foi um dos 4 selecionados para fazer o doutorado. E como que foi fazer o doutorado em Harvard depois do mestrado? E depois, acho que você terminou o doutorado também e foi trabalhar como advogado de direito comercial finalmente, talvez, né? É, Então, queria saber essas duas experiências aí. Então, em relação ao doutorado, eu acho que no começo do doutorado eu tive um pouco de burnout do LLM, né, de ficar tantas horas estudando, então teve um período ali que foi meio quase uma recuperação, que aí eu voltei a fazer esportes, que era uma coisa que eu fazia muito na época da faculdade, quando eu era adolescente. Então eu aproveitei muito a cidade aqui de Boston para fazer todos os tipos de esporte. Como sempre também acabei me machucando. Então eu comecei, foi quando eu aprendi a correr, né? E aí acabei desenvolvendo uma inflamação aqui nos joelhos quando eu comecei a correr no inverno, na neve, né? No gelo e tudo mais, não sabia como fazer. Então aí durante esse período que eu comecei a usar o doutorado como quase um processo de meditação, assim, né? Um isolamento, porque uma das dificuldades que acho que todas as pessoas têm quando elas começam um processo de pesquisa como um doutorado, que é uma pesquisa de mais longo prazo, é que ele é uma pesquisa desestruturada. Uhum. Então, no LLM, qual que era eu não precisava pensar no que eu precisava fazer, eu sabia o que eu tinha que fazer todo dia, eu tinha que ler, eu tinha que discutir no dia seguinte, tinha que ler, tinha que discutir, tinha que ler, tinha que discutir, tinha que fazer paper. Então, por mais que fosse um processo muito difícil, muito competitivo, ele era um processo bastante estruturado. Aí acaba aquele processo e começa um totalmente desestruturado, Uhum. né, no qual eu tenho que fazer as coisas por mim mesmo, né? Tudo bem, com o privilégio de poder estar estudando com dedicação integral, mas também com o norte que tinha que ser dado por mim mesmo, né? Então, teve um período em que eu tive que me readaptar, que é construir a minha própria disciplina em Uhum. relação a isso. Aí eu peguei um papel algum dia e falei, ó, eu vou fazer essas metas, eu vou fazer a minha banca de qualificação em tal data, eu vou fazer todas as matérias que eu escolhi todas as matérias que eu queria fazer, os professores, outros, além dos que eu tinha conhecido no LLM com quem eu gostaria de trabalhar, as habilidades que eu queria ganhar, né? Então eu falei, eu gosto muito de economia, então vou fazer as matérias básicas de economia, né? Então fui estudar micro, macro, cálculo, estatística, econometria. Aí eu, em algum momento, consegui ali organizar toda a minha vida para tentar acabar o doutorado no prazo que eu tinha me dado, que era em torno de 3 anos, né, para acabar tudo. E aí o escritório entrou de uma forma curiosa nisso, né, porque na verdade o que eu fazia, eu trabalhava no escritório no verão para pagar em parte as minhas despesas durante o ano com o doutorado. Uhum. Então, na minha cabeça, eu estava indo para o escritório meio obrigado, assim, estou indo lá só para trabalhar. E aí, trabalhando no escritório, né, que eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar, que é um escritório com o qual eu tenho um grande relacionamento até hoje, que é o DB Wise Plimpton, eu acabei, na verdade, gostando do trabalho que eu estava fazendo lá, achando interessante. Eu via que era não só uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas também que o dia a dia era muito interessante, né? Eu aprendia muito com eles, os sócios eram muito sofisticados, muito inteligentes. Então eu tinha uma experiência muito boa ali naquele relacionamento com eles. E aí, quando eu tive que voltar para fazer o segundo trabalho de verão, já foi numa lógica diferente, já foi meio que aproveitando aquilo, Uhum. né? Vendo como uma experiência muito positiva. E aí o que aconteceu? Ao longo do doutorado, em algum momento, eu comecei a fechar algumas portas do que eu não queria fazer no futuro. Então, eu fechei a porta, por exemplo, da diplomacia, fechei por um tempo a porta do terceiro setor, né? Eu vi que eu não queria voltar para o terceiro setor,
E o lado acadêmico começou a se tornar mais proeminente dentro do que eu gostaria de efetivamente fazer no futuro. E aí, já quando eu estava quase terminando o doutorado, aí eu decidi que eu não queria ficar nos Estados Unidos, que eu não queria ser professor aqui. Então foi uma Como das que foi essa conversas. decisão, Carlos? Por que que você decidiu voltar? Em algum momento eu realmente vi que algumas coisas estavam fazendo falta, né? A família estava fazendo falta, poder em jogo de futebol, a comida estava fazendo falta, todas essas coisas estavam fazendo muita falta. E eu tinha na minha cabeça essa experiência que eu tinha tido na faculdade, né? Do quanto que a gente consegue impactar na sociedade brasileira, mesmo sendo muito jovem, mesmo sem tendo muita formação. Porque justamente é uma sociedade em desenvolvimento, né? Que você consegue fazer muita coisa. Então, eu tinha, por um lado, aqui nos Estados Unidos, bastante claro qual que era o caminho para eu virar professor em uma grande universidade americana. Esse caminho estava muito. Você sabe o que você tem que fazer, você tem que publicar tantos papers, você tem que falar de determinados temas, tem que cumprir algumas etapas, e aí, se você atingir aquelas metas, é quase certo que você vai conseguir esse tipo de projeção. Né? Não é fácil, é muito competitivo, mas você meio que sabe o caminho. Nos escritórios de advocacia em Nova York também, são instituições muito bem organizadas, né, nas quais você sabe a direção. Eu lembro, por exemplo, do retorno que eu tinha dos meus sócios, ainda enquanto eu estava lá trabalhando no que eles chamam de Summer Associate, né, que são os advogados que vão trabalhar lá no verão, que ainda estão na faculdade. E aí eu lembro deles me darem uma indicação muito detalhada do que eu tinha que fazer, não para conseguir uma oferta para voltar lá permanentemente, mas para virar sócio. Então você fala, olha, esses trabalhos que você fez te indicam que você está no caminho de virar sócio, que você está no que eles chamam de partnership track. Né? Então é esse tipo de trabalho que a gente quer ver você fazendo. Uhum. Então também parecia assim, era uma coisa que você sabia a média de anos que demorava para alguém virar sócio, você sabia o número de horas que você tinha que marcar por ano, tudo era bastante certo, assim, né? Era bastante consolidado. Então, naquele momento eu pensei que realmente vir para o Brasil poderia ter uma série de desafios, mas também poderia ter uma série de oportunidades e que talvez no longo prazo eu sentiria que eu tinha contribuído mais, que eu tinha feito mais coisas legais, que no fim era o que eu gostaria de fazer mesmo. Né? Além das coisas boas de ficar perto da família, né, da nossa cultura, das coisas boas que tem no Brasil, que sem dúvida tem muitas coisas boas no Brasil. Sem dúvida. E quando você voltou para o Brasil, como talvez um dos poucos brasileiros que tem doutorado em Harvard, não demorou pouco tempo para você conseguir uma projeção aqui no Brasil muito relevante, eu acho. Né? Você acabou se tornando um sócio de um grande escritório, numa área é, que era a área que você queria, de direito empresarial, e mais ou menos na mesma época, acho, me corrija, você conseguiu talvez consolidar o primeiro passo de uma carreira acadêmica, que era se tornar professor na Universidade de São Paulo. Como que foi esse retorno para você? Teve desafios também? Porque olhando assim, quem olha o seu currículo parece lindo. Você voltou para o Brasil, se tornou professor, se tornou sócio do grande escritório, e é isso. Mas imagino que você tenha penado para conseguir essas coisas quando voltou aqui no Brasil também. É, eu acho que algumas das dificuldades que eu tive, elas foram fruto de coisas que, por sorte, é quase como se eu já soubesse que ia enfrentar esses problemas, né? Então, quando eu optei por voltar dos Estados Unidos, eu optei por abrir mão de algumas, digamos, seguranças que eu tinha aqui, né? Então, por exemplo, eu estava no programa de doutorado, no qual, basicamente, estatisticamente, todo mundo que passa pelo programa de doutorado consegue uma vaga de professor em uma boa universidade
nos Estados Unidos, na Inglaterra, entre as melhores universidades do mundo. E aí eu fui para o Brasil, no qual a gente sabe que não existe isso, né? Não tem um mercado acadêmico como existe já no exterior, bastante estruturado, né? Qual tem uma busca por talentos, e se você consegue determinadas credenciais, é certeza que você vai conseguir uma boa posição. No Brasil não existe isso, você tem que ir numa universidade pública ou também nas privadas ficar esperando, né, uma vaga aparecer. Elas não têm essa lógica de, eu vou todo ano contratar um determinado número de pessoas porque eu preciso estar trazendo gente para dentro da universidade, né, porque algumas vão seguir a carreira, outras vão desistir, como todas as outras carreiras. Então as grandes universidades do exterior, elas pensam meio como empresas, né? Ela tem que atrair o talento, parte desse talento vai dar certo, parte não vai dar certo, e assim por diante. As universidades no Brasil, às vezes, elas tratam as coisas meio como se fossem mais monolítica, né? A pessoa vai fazer a carreira, vai ficar lá 40 anos e assim por diante. E, por exemplo, na Universidade de São Paulo tem os concursos, né? Os famosos concursos, que são muito competitivos. E aí aconteceu algo interessante, que assim que eu voltei, abriu uma vaga justamente no departamento de comercial, que era onde eu gostaria de dar aula. E aí eu tinha acabado de voltar, não tinha nem ainda terminado de fazer o processo de reconhecimento do meu diploma aqui, que é um processo bastante complexo, né? Então eu me candidatei ainda só tendo feito o protocolo do pedido de reconhecimento na Universidade de São Paulo, que existia uma jurisprudência na época na USP que dizia que isso era possível, né? Justamente porque a expectativa é que o processo de reconhecimento demorasse ali em torno de 6 meses. Né? E aí eu passei no concurso, né? Acho que foi uma das, talvez aí academicamente a terceira maior alegria que eu tive na vida, depois de ter passado no vestibular, ganhado a bolsa para vir estudar no exterior e ter sido admitido no concurso de ingresso. Só que aí, na semana seguinte disso, eu tive uma notícia triste que meio que compensou isso, né? Talvez uma das mais tristes que eu tenho tido na minha carreira acadêmica, que foi quando eu fui olhar o meu processo de reconhecimento e tinha um parecer negativo do reconhecimento do meu diploma de doutorado aqui na Universidade de Harvard. E era um parecer negativo por uma razão formal, assim, né? Que no fim era porque a minha banca aqui tinha tido 3 pessoas e, em tese, as bancas da USP exigem 5 pessoas. Então, eu falo, não pode ser porque o processo é diferente. E tudo o resto era igual. Eu tinha tido qualificação, eu tinha feito cursos, eu tinha tido tudo igual que teria numa universidade brasileira. E aí começou um processo bastante longo, né, de meio que um processo administrativo, no qual fui apresentando recursos, e esse processo durou cerca de 1 ano e meio, e eu só consegui ganhar finalmente no último recurso. Eu perdi todos, foram cerca de 4 recursos, só no último que eu fui ganhar, perante a comissão de pós-graduação da reitoria, né, de toda a Universidade de São Paulo. E aí, felizmente, lá, eles reconheceram que tem poucos regimes educacionais no mundo que tem bancas de doutorado com 5 pessoas, como a gente tem no Brasil, né? Basicamente só Brasil e Portugal. Todos os outros 3, às vezes nem 3 não tem. Né? Tem lugares que é só o orientador mesmo que dá a aprovação. E, obviamente, naquele grupo lá, quase todos tinham feito doutorado no exterior, né? Porque não tinha ninguém do direito, era engenharia, química, economia, e para eles não fazia nenhum sentido. Aquele tinha um aspecto jurídico que me era favorável também, que era a universidade só podia dar opinião sobre os aspectos substantivos da minha tese, não sobre os aspectos formais. Quem coordenava os aspectos formais era esse corpo da USP, justamente, né, pensando numa lógica diplomática, aí a USP tem relação com as principais universidades do mundo, é a principal universidade da América Latina. Ficaria estranho não reconhecer o doutorado de uma outra grande universidade do continente e do mundo. Então, obviamente, quando você olha para a universidade como um todo,
essas coisas começam a fazer mais sentido, e aí felizmente eles aprovaram o reconhecimento do meu diploma. Então eu passei no concurso em 2009 e só comecei a dar aula em 2011. Sim. E aí, durante esse período todo, se você perguntasse para mim o que passa na sua cabeça durante todo esse período, durante esses 2 anos praticamente desse processo, durante todo esse processo é que eu tinha feito a maior burrice da minha vida, né, que tudo aquilo não valia nada, e que seria por nada, né, que meu doutorado não teria valor para o Brasil, e que na verdade se eu quisesse ser professor eu teria que ir para o exterior de novo Uhum. e começar tudo do, Que do era o zero. que você não Né? queria, tinha acabado de voltar, né? Queria. Né? É, Mas, paralelamente a todo esse penoso processo de conseguir, né, administrativamente entrar, efetivamente na USP como professor, você já estava advogando aqui com o direito comercial. sim. E como que foi esse retorno ao Brasil? Porque você advogou com direito comercial lá nos Estados Unidos e depois veio Sim. advogar aqui no Brasil. Um pouco É, diferente, imagino. então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei primeiro para trabalhar no escritório do meu pai, né, que tinha toda essa carga do meu pai ser um advogado muito bem sucedido, ter um dos principais escritórios de advogado de direito comercial do Brasil, especializado em algo que eu gostava muito, que era disputas societárias. E eu fui trabalhar com ele e realmente foi tipo um aprendizado tipo intenso ali, acho que uns 2 anos que eu trabalhei com ele. Em algum momento, acho que foi uma experiência que eu consideraria super bem sucedida, assim, né, que eu aprendi muito e me envolvi em casos muito legais e aprendi algo que foi muito importante para montar o escritório depois, que é a ter uma aptidão comercial, né, buscar clientes, trazer clientes para um escritório. Mas aí eu recebi um convite para ir para um escritório que eu admirava muito na época, que era o Levi Salomão, que era um dos escritórios que na época que eu estava na faculdade tinha maior destaque, era um escritório que crescia bastante, que tinha causas muito interessantes, trabalhava com temas super modernos, né, de direito regulatório, direito bancário, e então foi um convite meio irresistível, né, e ao mesmo tempo importante para mim para apesar, né, de eu ter esse privilégio de ter uma família, né, de advogados, ter um pai que era um advogado muito bem sucedido, que me ensinou muita coisa, sempre ficava aquela pulguinha, assim, né, que você precisa se provar, né, Sim. que eu precisava provar para mim mesmo que eu poderia eventualmente conseguir ter um sucesso equivalente ao que o meu avô, que o meu pai tinha tido, sem necessariamente simplesmente entrar na estrutura que eles tinham construído, em parte para mim, né, para continuar esse tipo de trabalho em nome da família. E eu meio que aceitei esse desafio, né, de ser advogado na época de M&A no Levi Salomão, e foi um enorme aprendizado também, uma forma também de articular a experiência que eu tinha tido como um advogado no exterior com a prática no Brasil, essa oportunidade também de ver o que seria uma estrutura maior, mais bem organizada, né, mais estruturada, também operando dentro do regime do direito brasileiro. Então foram experiências que eu acho que se acumularam para que eu tivesse uma ideia do que eu gostaria de fazer no futuro, né, que era algo mais próximo ao que a gente tem agora no PGLO. Mas foi fruto justamente dessas experiências que eu tive anteriormente, né? Uma soma dessas experiências. Então você carregou várias experiências, teve vários aprendizados, aprendizado de gestão no Levi Salomão, tem conhecimento sobre isso, e chegou um momento que você quis criar o PGLO. Depois de alguns anos de PGLO, você criou o PG Talks, que é onde estamos falando aqui agora. E, Carlos, imagino que nossos ouvintes já conheçam bastante o PGLO e o PG Talks, mas eu queria saber o que esses projetos significam para você, né, pessoalmente. São projetos que você liderou,
como que essas ideias surgiram na sua cabeça e qual a satisfação que elas te dão. Isso é uma pergunta bastante interessante porque ela, na verdade, o PGLO ele acaba sendo um pouco um amálgama dessas experiências todas, né? Então, a gente montou o PGLO em 2014 e a ideia era, na verdade, trabalhar com um tema que aí estava em grande discussão no Brasil, que era o combate à corrupção e temas relacionados à governança corporativa. Só que a forma como, naquele momento, eu achava que a gente deveria trabalhar esse tema era justamente trabalhar com o compliance, né, com a prevenção da corrupção. De alguma certa forma, ensinando as empresas não a como lidar com aqueles escândalos de corrupção que afloraram naquele momento, mas como efetivamente evitar que qualquer situação como essa pudesse ocorrer no futuro. E aí eu percebi que para conseguir trabalhar com esses temas eu teria que sair de uma estrutura maior, né, na qual alguns, né, das maiores empresas do Brasil já estavam lá como clientes do escritório e tinham uma demanda muito grande para resolver aqueles problemas todos que tinham aflorado. Eu pensei, eu vou tentar apostar no futuro, na verdade, né? Vamos ver o que o mercado brasileiro vai ser daqui a 10 anos. Não vamos olhar para o que o mercado brasileiro é agora. E a ideia de montar o PGLO foi essa, né? Vamos montar um escritório no qual sim a gente consiga fazer o trabalho do dia a dia, mas também tenha muito espaço para fazer coisas absolutamente novas, né? Coisas que talvez outros escritórios grandes não poderiam fazer por causa de conflitos, por causa de vários problemas que fazem com que às vezes alguns temas acabem não recebendo grande destaque. E algumas coisas mágicas acontecem na vida, né? Mas eu lembro que no primeiro mês do escritório, né, na verdade, num mês do escritório que a gente não tinha nem escritório, na verdade, a gente estava na sala da minha casa, estava lá eu, a Lilian, que foi a primeira advogada, a Vanessa, né, que é até hoje a nossa administradora, e aí eu recebi uma ligação no celular de uma amiga com a qual eu não falava há muito tempo, que tinha ido trabalhar na área de responsabilidade social de um dos maiores bancos brasileiros, né? E ela me ligou e falou, Carlos, eu estou com um projeto aqui para implementar o compliance de direitos humanos e negócios do banco. E aí a gente estava pensando em pessoas que poderiam trabalhar com esse tema e a gente pensou em você, né? Porque justamente a gente tinha trabalhado junto no centro acadêmico, tinha montado o Centro de Direitos Humanos, né? Então parecia um momento na história em que as coisas que eu tinha feito no passado e o que eu tinha feito que eu estava fazendo naquele momento se mesclaram. E aquilo passou a fazer sentido, né? Passou a fazer sentido para mim e, coincidentemente, passou a fazer sentido para o mundo também, né? Porque aí se tornou importante essa temática, por exemplo, de direitos humanos e negócios, que deu fruto, que deu margem a muitos outros debates que existem até hoje. Sim. E aí, para mim, hoje em dia, faz todo sentido, né, que é quase como se fosse um ciclo da minha vida que se encerrasse nesse momento, que eu estou aqui na Universidade de Harvard de novo, né, na minha segunda alma mater, dando aula justamente de direitos humanos e negócios e dando aula do que seria a grande nova temática que incorporou tudo isso, né, anticorrupção, direitos humanos e negócios e também questões ambientais, que é o ESG. Né? Então, o que eu poderia dizer é que muitas vezes as coisas que a gente faz na vida que parecem sem sentido, parece que a gente está batendo cabeça, se você faz isso seguindo os seus instintos, né, seguindo a sua inspiração, seguindo o que você está sentindo, muitas vezes ela vai fazer sentido algum tempo depois. Né? Se tudo o que você faz com dedicação, com intensidade, para que aquilo tenha um significado realmente em um momento posterior da sua vida. Né? Hoje em dia
parece que tem algum significado para mim, pelo menos, todas essas coisas fazem sentido. Com base nessa última reflexão sua, que eu queria te fazer duas últimas perguntas mesmo, Carlos. Uma seria, olhando para aquele Carlos que estava ali prestando vestibular, pensando que poderia ser um diplomata, um advogado, um político, um jornalista, quais recomendações você daria para esse Carlos da época do vestibular, olhando para trás, né, com toda a sua experiência de hoje? E um segundo momento, quais recomendações você daria para o Carlos que estava se graduando depois de 5 anos ali, ainda com muitas dúvidas, né? E que acabou indo estudar no exterior e trabalhar no exterior, etc. Para esses dois Carlos, eu já acho que a gente tem muitos ouvintes nossos que estão nesses momentos de suas vidas, então seria interessante você dar recomendações para eles. É, acho que a minha recomendação é realmente a que eu sempre dou para todas as minhas alunas, meus alunos, já que eu, em parte, virei professor. É muito boa a sua pergunta, Rodrigo, porque acho que eu virei professor um pouquinho para conversar com esse Carlos adolescente, né, cheio de inseguranças e sofrimentos, às vezes desnecessários. Mas o que eu diria é que essa angústia de você não saber o que você quer e o medo de que as coisas vão dar errado, muitas vezes ela é uma coisa positiva. Você não sente ela como uma coisa positiva quando está passando por aquilo, mas no fim ela é uma coisa positiva, porque ela é o que te move a buscar outras coisas, a experimentar, né? Então acho que tem um certo ponto ali em que essa angústia e esse sofrimento e a incerteza se transforma num medo, e aí isso pode te trazer para baixo, que é você não assumir nenhum risco, você não fazer nada diferente daquilo que você está acostumado, você se especializar muito cedo, né, sem exatamente ter tido muitas experiências. E esse assumir riscos, muitas vezes, não está nem só no aspecto profissional, está também no aspecto acadêmico, intelectual, né, de estudar coisas que você não está acostumado a estudar, de ser desafiado. Você pode buscar esses desafios, mesmo, por exemplo, tendo um trabalho fixo, que você tem uma renda boa, né? Acho que eu busquei isso durante muitos momentos da minha vida, mas uma coisa que eu sempre recomendo que funcionou para mim, por exemplo, né, que era essa questão de sempre olhar para o estudo como uma coisa muito central, com a base, né, e o trabalho, e saber que as outras coisas da vida vão se arranjar ao redor disso, né? E quando você estiver fazendo um trabalho, seja ele qual for, né? Então, mesmo quando eu fazia trabalhos voluntários, mesmo que eu não ganhava nada em ONG, eu me jogava de cabeça, assim, né? Envolvia de corpo e alma, até para as pessoas que estavam à minha volta na época, as minhas namoradas, tudo, até talvez de uma forma exagerada, mas no longo prazo acho que eu acabei colhendo muitos frutos disso, né? Dessa intensidade com a qual eu fazia as coisas, que acabou permitindo que todas essas experiências fossem importantes, né? Nenhuma delas fosse, por exemplo, assim, um tempo perdido. Poxa, obrigado, Carlos. Incrível. Eu acho que a gente se conhece aí já há 10 anos. Conhecia muito sobre sua história, mas não deixei de aprender um pouquinho hoje aqui. Espero que nossos ouvintes gostem também. Então, eu queria te agradecer de novo pelo seu tempo, que está escasso, que você está muito chique em Harvard atualmente, dando aula, não só estudando. E obrigado mesmo, Carlos. Obrigado. Obrigado você, é um prazer, né? Poder falar com você, e em breve vou estar te entrevistando também, porque a sua carreira também é muito interessante, sempre foi uma alegria para mim ver todo o seu sucesso, né, como tem sido para todas as pessoas aí do escritório. Então, eu acho que o sucesso do escritório não é o meu sucesso, mas o sucesso do escritório é o seu e das outras pessoas que estão aí no escritório. Então, é uma alegria poder estar aqui sendo entrevistado por você no PG Talks em muitos aspectos da vida. Excelente.
Obrigado. Se você gostou do episódio, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Você nos encontra como PGLaw, PGLAW, no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube nas melhores plataformas de áudio. Fique à vontade para entrar em contato conosco via e-mail no info@pg.law, caso tenha alguma sugestão ou pontuação sobre as nossas séries e os nossos episódios. Então, muito obrigado e até a próxima.